Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma dica sobre as particularidades dos sistemas de ignição. Vamos dar uma ênfase às bobinas tipo COP, ou também chamado tipo caneta. A gente está aqui com um Renault 2.0 16 válvulas, ok? Que utiliza bobina COP. No entanto, o seu sistema funciona como centelha perdida. Analisando o circuito elétrico deste veículo, podemos visualizar aqui as duas bobinas 4 em primeiro cilindro e as duas bobinas terceiro e segundo cilindro. Um fator interessante é que no pino 1 eu recebo uma alimentação positiva e no pino 2 era para receber um controle negativo diretamente da central. Aqui na bobina 3 eu recebo no pino 1 a alimentação positiva, a mesma alimentação, e no pino 2 eu teria que ter um controle negativo da central. Só que o que acontece? Tanto na bobina 4 como na bobina 3, na bobina 4 como na bobina 3, o circuito primário delas passa pelo enrolamento da bobina número 1, que vai estar ligado diretamente ao pulso de controle vindo da central. Da mesma forma acontece no outro circuito, das bobinas 2 e 3. A alimentação entra no pino 1 da bobina 3, ok? Vem o circuito primário passando pelo enrolamento da bobina número 2 e aqui a gente encontra, certo, um fio indo diretamente para a central, que é o controle das bobinas. Então, diferentemente de outros carros, geralmente com bobinas individuais que apresentam dois fios, a gente tem positivo e controle negativo vindo da central. Positivo e controle negativo vindo da central. Nesses casos, as bobinas se encontram em série. Então, o que é que a gente pode identificar? Caso a bobina 4 esteja queimada, certo? Ou existe alguma deficiência de resistência, ou até mesmo problema no conector, que é muito comum nesses sistemas, a bobina 1 ficará sem funcionar. Então, como a centelha é perdida, é porque o circuito primário trabalha em série. Então, nos outros carros, a gente encontrava positivo nas 4 bobinas, diretamente do relé, e o controle negativo das bobinas vinham por 4 fios. Como esse circuito dessas bobinas trabalham em série, em 2 cilindros, então 4 em 1 é esse diagrama aqui, e 2 e 3 esse diagrama aqui. Valendo salientar que qualquer falha, novamente, ou mau contato, ou resistência alta, ou algum defeito nesse circuito implicará não só numa falha no cilindro, mas também comprometerá o outro cilindro. Então, com isso concluímos que se ocorrer uma abertura nesse circuito ou nesse circuito, a gente vai ter uma falha muito grande de 2 cilindros. Então, interessante é justamente o circuito primário passar pelo enrolamento da outra bobina. Então, tanto na bobina 4 em 1 como na 2 e 3, caso alguma venha dar defeito, certo? Vai interferir diretamente na outra bobina. Nesses carros, aconselho substituir, de acordo com a quilometragem ou com falhamento, as 4 bobinas, porque tem a vida útil semelhante às outras. Agora, vamos fazer o teste de acupuntura no veículo. Mas o que é bom a gente salientar? Que se a gente desconectar os conectores das 4 bobinas, desconectando as 4 bobinas, os conectores, você só vai encontrar positivo em 2 bobinas. No caso, nesse exemplo, a bobina 4 recebe no pino 1 positivo e a bobina 3 recebe um positivo. E esse positivo, por não estar desconectado, ele não chega a alimentar a bobina 2 e no outro circuito não chega a alimentar a bobina 1. Já nesses 2 circuitos que não chegam positivo com os fios desligados, com os conectores desligados, a gente vai encontrar em 2 cilindros os controles negativos e nesse circuito também os controles negativos e no pino 1 faltando o positivo. Para a gente poder fechar esse circuito, as bobinas têm que estar conectadas e você consegue capturar no pino 1 o positivo e no pino 2
o controle negativo ou também o primário de ignição. Pino 1 da bobina 1 positivo e pino 2 controle do primário de ignição, e ocorre semelhante nas bobinas 3 e 2. Então, vamos ao teste para a gente verificar como se comportam essas bobinas no osciloscópio. Visualizamos aqui as 4 bobinas de ignição e seus respectivos conectores. Os pinos superiores das 4 bobinas é pino 1 e os pinos inferiores das 4 bobinas chama-se pino 2. A gente vai fazer a acupuntura dos pinos inferiores, do pino 2, das 4 bobinas e iremos verificar o sinal primário de ignição. Vamos ao teste. Pessoal, já analisando com o osciloscópio no canal 4 espetado no pino 2, já conseguimos verificar o sinal do primário. Vamos dar uma calibrada, uma ajustada aqui na tensão e no tempo para a gente verificar esse sinal da melhor forma. Após uma configuração do sinal, verificamos aqui a tensão de retorno do enrolamento da bobina, do positivo que chega. Aqui a gente temos o chaveamento do enrolamento primário. Quando a central desliga, ocorre o disparo. Aqui a gente tem a linha de centelha ou o tempo de centelha, e no finalzinho temos as oscilações individuais, mostrando a perfeita integridade da bobina. Esse carro, por falha, foi substituído as 4 bobinas e substituído também as velas de ignição. Vamos colocar aqui um cursor para a gente ver quanto está o tempo aproximadamente de centelha desse veículo. Instaladas as barras, conseguimos verificar dentro das barras a centelha, o arco elétrico, o arco voltaico, e aqui a gente consegue ver o disparo. É importante a gente saber qual o tamanho da centelha, verificando a literatura técnica para a gente ver a integridade da bobina junto com os cabos e as velas. Nesse caso, a bobina é integrada junto ao cabo de vela, chamada bobina cobre. Esse tamanho aqui dessa centelha está com aproximadamente 1,46 milissegundos. A gente tem uma média de que as bobinas de ignição geralmente trabalham um tempo de centelha entre 0,8 a 2 milissegundos, e isso está se alterando nos veículos mais atuais com um tempo de centelha ainda maior. Vamos capturar agora o sinal da segunda bobina. O que é importante a gente perceber é que a gente verifica que esse chaveamento não está vindo até embaixo, até o 0 volt. Então a gente vai tentar medir agora na bobina 2 e a gente vai verificar justamente esse chaveamento aqui, já que a gente está trabalhando com bobinas em série. Então vamos mudar lá no carro para a gente verificar. A gente encontrou também nesse cilindro, ok? Basicamente o mesmo tamanho do carregamento, o chaveamento da bobina não chegou até o 0, e a gente tem basicamente também o mesmo sinal, as oscilações e o tempo de centelha semelhante ao da bobina 1. Vamos para a bobina 3. Na bobina 3, a gente já consegue verificar que esse chaveamento foi maior. Esse chaveamento foi maior. No entanto, o sinal é bem semelhante, o disparo, o tempo de queima e as oscilações residuais são bem semelhantes nos outros cilindros. A gente vai conseguir interpretar que 2 cilindros vão ter um chaveamento menor, ou seja, não atinge até embaixo o 0 volt, e 2 bobinas atingem o 0 volt. Então essa bobina é a bobina do terceiro cilindro, ok? Vamos colocar na bobina do segundo cilindro para a gente ver o tamanho do chaveamento. Então na bobina 4 e 3 encontramos chaveamento até o nível 0, ok? Por que essas duas bobinas recebem o chaveamento 0 e a outra recebe o chaveamento
menor, okay? Não chegando a 0 volt, justamente porque o pulso negativo de controle ele passa pelo enrolamento de outra bobina e a gente consegue verificar isso no sinal. Mas sua análise é semelhante aos outros sistemas de ignição. Finalizando, vamos ressaltar mais uma vez que essas bobinas trabalham com o circuito do primário em série, onde temos 2 pinos, pino superior, pino 1 e pino 2, controle negativo ou primário. Algumas bobinas, como o tipo HB20, recebem 2 fios, mas elas não trabalham em série. No caso HB20, 3 cilindros, são 3 bobinas, onde o pino 1 é o positivo e o pino 2 é o chaveamento negativo diretamente do módulo de comando. Nesse aqui temos bobina 1 e 4, bobina 2 e 3 trabalhando com o circuito primário em série. Nesse tipo de bobina a gente não consegue capturar o secundário, porque o enrolamento secundário está no corpo da bobina. Então, para a gente fazer uma análise secundária teria que ser usado um cabo de vela ferramenta. Mas com esse teste do primário a gente pode ter um bom diagnóstico nesse tipo de sistema. Espero ter ajudado. Até mais.